Muito bem. Na nossa aula, continuamos com a virtude. Compartilho com vocês o material que eu encontrei de um colega numa página do Facebook, um grupo de psicanálise. A página chama-se Psicanálise, Poesia e Arte. Então, o nosso colega Fábio Nunes, ele nos contempla com essa poesia. Aqui encontramos. A poesia tem um quê de rebeldia. Ela pode ser sobre nostalgia, ousadia, alegria, até agonia. Foi num dia em que eu ouvia uma poesia que eu entendi o que meu coração me dizia. Ela me faz companhia e dá sabedoria para a difícil travessia da vida. Muito bem. Que suas palavras nos inspirem, junto com a gravura escolhida, para ilustrar esse momento, escolhida pelo próprio autor, do uso da poesia, uso da arte, para fazer com que o mundo seja mais belo. E a beleza, ela tem essa conotação de perfeição. Então, quanto mais bonito, mais perfeito, melhor. E sermos melhores é o que a virtude tem a nos propor, que vem do latim virtus, força viril, ou seja, é todo aquilo que designa um poder de fazer com que nós possamos produzir determinados efeitos em nossa vida para sermos melhores. Sim, essa virtude, ela designa um conjunto, né, dessas características que contribuem para que o indivíduo tenha uma vida boa, nomeadamente a sabedoria, a coragem, a temperança e a justiça, que são as chamadas virtudes cardeais, as que devem nortear as nossas ações. Nós precisamos ser pessoas melhores a cada dia. E por isso, Aristóteles, ele define a virtude como aquilo que completa de forma excelente a natureza de um ser. Ela completa de forma excelente a natureza de um ser. Completa. Enquanto, para um pássaro, a virtude pode ser o voar depressa, para o homem a virtude será agir conforme a razão. Sim, não podemos estar à mercê dos nossos instintos, das nossas paixões, não se esqueçam disso. Um coração que se torna refém das paixões, ele é incapaz de tomar decisões. E a razão, ela é afetada por causa disso. Portanto, diante disso, aqui nós temos a figura Platão e Aristóteles, né? Platão apontando para o mundo das ideias, né? No alto, ou seja, aquela busca incessante, mas o importante é que nós vamos nos deter em Aristóteles, que ele aponta para nós, né, com a palma da mão para o chão, ou seja, para Aristóteles, a ética, os valores, eles são imprescindíveis na construção da nossa personalidade, do nosso modo de ser, mas enquanto estamos em relação na polis, na sociedade, na cidade. Por isso que a virtude é uma prática, a prática do bem. E devemos nos cuidar para que a nossa prática seja sempre observada, porque dependendo para onde pendemos, ela se torna um vício, que é a prática do mal. Na obra Os 10 Mandamentos da Ética, o autor nos diz que acreditar nas habilidades humanas de construir uma convivência justa e feliz, ela não é simples, e realmente, e nem tampouco tarefa para pessoas superficiais, que apenas assistem ao espetáculo cambiante das ações humanas, tendo a oportunidade de ora vaiar, ora aplaudir. Fazem isso, né? Aplaudem, mas não sobem ao palco porque têm medo de serem aplaudidos ou vaiados.
Acreditar nessas habilidades, né, é acreditar que há uma outra paisagem que pode ser construída, a semente que gera planta, que gera flor, que gera fruto e que alimenta alma e corpo. Bem, tudo isso é um processo. E o processo baseado pela prática da virtude como uma disposição que o indivíduo deve ter para praticar o bem. Não é apenas uma característica, né? Trata-se também de uma verdadeira inclinação. Virtudes são todos os hábitos que são de forma constante, levando o homem para o caminho do bem. Não é uma coisa de um dia, de 2 dias, apenas essa semana, por esse momento. Não, é uma prática diária. Isso que torna o hábito, a repetição desses hábitos, nos enriquecem e se firmam, e nos firmam como seres éticos. Por isso, nós temos que ter noção sobre as virtudes humanas. Exatamente. Quem são essas virtudes humanas? Elas são estruturas. Sim, é a estrutura da nossa personalidade que compreende, entre os elementos psicológicos, também um conjunto de virtudes que tornam o indivíduo mais elevado, cada vez mais íntegro, cada vez mais humanitário. Uma virtude, ela representa retidão moral, representa probidade, representa excelência moral. As pessoas podem ser avaliadas pela riqueza de suas virtudes, ou seja, somos avaliados a partir das nossas práticas. Aquilo que nós fazemos para que a nossa vida seja mais correta. E isso, dentro desse processo de elaboração, de educação, se dá no momento em que nós usamos nos predispomos a adquirirmos essa inclinação da prática da virtude no dia a dia e de forma sistemática. Aqui os gregos vêm representar a areté, a personificação da virtude. É uma obra que está na Biblioteca de Celso, em Éfeso, na Turquia. É próprio dos gregos antigos, essa representação sempre humana. E quais são essas virtudes que nós temos que ter em mente? Bem, aqui é uma série, depois eu vou me deter em algumas, mas é a autoconfiança, a benevolência, o contentamento, a coragem, o desapego, a despreocupação, a determinação, a disciplina e a docilidade, a empatia, o entusiasmo e a estabilidade, a flexibilidade, a generosidade, a honestidade, humildade, introspecção, a jovialidade, a longanimidade, a maturidade, a misericórdia, paciência, precisão, pureza, por fim, sabedoria. É o conjunto dessas virtudes que fazem com que nós possamos ter condições de sermos cada vez melhores como pessoa. Eu vou comentar algumas. Autoconfiança. Essa virtude ela pode ser conquistada mediante o desenvolvimento de recursos e habilidades que proporcionam competência, segurança e tranquilidade no decurso da vida. A pessoa autoconfiante, ela é prudente, ela é equilibrada, de tal sorte que procura agir sempre com cautela. Sim, vamos tomar o exemplo do estudante. O estudante que tem autoconfiança, ele não estuda na véspera da prova. Ele tem uma constante revisão dos conteúdos. Ele se prepara sempre. Então, uma prova não precisa ter data marcada. Ele está sempre pronto, porque desenvolveu essa habilidade, né, que proporcionou para ele ser competente na hora de responder a prova, estar seguro daquilo que ele sabe e tranquilo para realizar essa prova, porque ele tem imensa fé em si, ou seja, ele acredita no seu potencial e sabe que pode contar consigo mesmo nas situações mais diversas, adversas que nós podemos ter.
A coragem, que trata-se de uma habilidade ímpar, não é? Para enfrentar com serenidade e domínio do medo os perigos que apresentam no decurso da vida. A coragem, ela proporciona ao indivíduo a aptidão de avaliar uma gama de possibilidades para vencer as adversidades. A coragem, ela inspira o indivíduo a agir com perseverança e determinação em face de todas as situações e circunstâncias. Ser corajoso não é se largar para a batalha, mas é lutar quando é necessário e retroceder quando for preciso. Os valentões não são sinônimos ou exemplos de coragem. Os valentões estão nos cemitérios. Ser corajoso é lutar por um ideal. Mas também, diante da adversidade, é recuar quando for necessário para juntar forças e retornar à luta. Disciplina, bem, essa é ordem, é organização, é aceitação de preceitos e normas. Sim, o próprio universo, todo ele obediente a uma ordem implacável. Caso contrário, ele não poderia existir. Para assimilar e manter essa virtude, o indivíduo precisa corrigir, ele precisa moldar, aperfeiçoar seu caráter. É preciso tempo para isso. Para tanto, não poderá prescindir do concurso de outras virtudes, como a paciência, a tolerância, a perseverança. Terá também que abominar hábitos nocivos, sim, como a rebeldia. Rebelde sem causa, não dá. E a inconformidade. Mas não vamos confundir esta inconformidade com a aceitação à injustiça. Na ausência da disciplina, a vida torna-se impossível. Precisamos ter hábitos disciplinados, precisamos dirigir bem, falar corretamente, para ser entendido, compreendido. A disciplina do saber ouvir o outro e falar moderadamente. Faz falta, muita falta, a disciplina, a regra do estudar, do se preparar para a vida, do se preparar para ser pai e mãe, ser um bom profissional. A humildade, mesmo sendo possuidor de múltiplas virtudes, bem, o indivíduo pode ainda abarcar mais uma. Sim, é a humildade. E que é isso? É uma modéstia, é uma compostura, é a ausência de vaidade, é a ausência da ideia de ter que ser pavão. Simplicidade na maneira de se expressar, de se apresentar, um comedimento na forma de referir-se a si próprio. Duvide daquele que fala sobre os louros que recebe. O vaidoso, em excesso, ele acaba achando que todos os holofotes estão em sua direção. A pessoa pode conhecer a sua força e o seu poder e, apesar disso, ele não precisar jactar-se perante os outros, ou seja, não precisa brilhar no meio dos outros. Basta ele exercer aquilo que ele tem que exercer, fazer o seu papel. Bem, esse é um texto de um amigo já falecido, que ele nos diz que, infelizmente, há uma tendência muito forte em reduzir a religião a um assunto apenas privado e pessoal, esquecendo assim que Deus é o Criador e Salvador de toda a humanidade e não só do indivíduo. Quase todos explicam os 10 mandamentos como algo moral e individual. No entanto, a intenção original dos mandamentos ultrapassa em muito a esfera puramente individual. Os 10 mandamentos eles constituem um código, mas para a construção e manutenção de uma sociedade onde todos poderiam viver felizes, com vida plena e sem medo. No decorrer da história, o sentido original dos mandamentos de Deus se perdeu e se perde cada vez mais. O seu enfoque social e comunitário foi enfraquecido. A justiça exigida pelos mandamentos foi esquecida e substituída por um legalismo individualista cada vez maior. Com isso, Deus para muitos se tornou cada vez mais um policial severo da observância das leis. Um Deus punidor e castigador. É esse o autor, Padre Holmes Consatti, também psicólogo. Por que a importância desse texto que eu trouxe para a nossa reflexão?
Porque para uma sociedade que se diz fundamentada nos princípios cristãos, não pode se dar o luxo de achar que esse deusinho criado por algumas seitas se preocupe com a observância da lei pela lei. Você não veste isso, você não come isso, você não usa isso, você não vai a isso. Bem, as normas são propostas para que nós possamos viver corretamente dentro da sociedade. O porquê de algumas coisas serem tão importantes. Observem, não cobiçar a mulher do próximo. Claro que a mulher ela era vista como propriedade, mas tire de uma família a figura da mãe. Se o pai vai trabalhar, quem cuida das crianças, dos idosos, dos doentes? Quem vai para o campo trabalhar precisa daquele que faz, daquele que prepara a comida, para que eles não precisam retornar grandes distâncias e alguém possa levar eles a se alimentar e continuar a trabalhar. Isso numa realidade rural. Tire a figura do pai ou da mãe numa família. Imagine o sustento. Cai 50% da sua força. Então, não é questão apenas emocional, afetiva, mas também é uma organização da sociedade que é afetada. Por isso, os gregos eles propõem a híbris, que é um nome que vai designar uma espécie de desmedida. Exato. Olha, o exagero, o excesso no comportamento de uma pessoa, o orgulho, a insolência, o arrebatamento, bastante empregado na filosofia moral. Ele se opõe à medida de equilíbrio, é o excesso, o dinheiro a mais. Se alguém enriquece demais, ele está tirando de alguém. Alguém vai dizer, mas grandes fortunas foram criadas com auxílio do trabalho árduo. Todas as fortunas foram elaboradas com trabalho árduo? Sim, trabalho árduo. Mas o excesso do lucro não foi dividido igualmente. Foi pago uma quantidade ínfima para aqueles que produziram a fortuna daquele que detém. Por isso nós precisamos prestar atenção em tudo aquilo que é excessivo, o orgulho, a avareza. Isso é um vício. Ela significa vaidade, não vaidade espiritual, nem na verdade qualquer defeito, né, moral, mas é uma sensação de vanglória, despreocupado, insolência, desafiando a providência. O castigo para isso era dado por Nêmesis, a deusa da vingança. Eu não vou me preocupar em me cuidar, cada um que cuide de si, sim, mas nesse momento que nós vivemos, por exemplo, de pandemia, eu não posso me confiar na providência divina, não que ela não possa, mas é insolente ficar esperando que um ser metafísico se responsabilize pelo meu cuidado. Isso é o que eu quero fazer com que você tenha condições de refletir. Vocês ficam com Virtude Ética de Leandro Carnal para ilustrar a nossa aula de hoje. Muito obrigado pela atenção de vocês, foi uma grande satisfação tê-los na minha agenda.